Eu tenho algumas dúvidas incandescentes. Por exemplo, como é que alguém se inicia na carreira de tratador de dragão? Quais os caminhos, quais os passos profissionais que a pessoa tem que seguir? E eu espero que venha com adicional insalubridade, né? Ou pelo menos com seguro de vida, porque parece que seria muito oportuno. E eu também não sei como se sorteia o coitado ou a coitada que vai ajustar as correias da sela do dragão à medida que ele vai crescendo, porque me parece que é o tipo da tarefa a qual ninguém sobrevive. Eu fiquei pensando em todas essas coisas por motivos óbvios do episódio 6 de A Casa do Dragão. Mas eu vou explicitar por que exatamente assim que eu avisar quem está assistindo esse vídeo que ele tem spoilers do episódio 6. Olá, pessoal, bem-vindos aos comentários de segunda-feira da Casa do Dragão. Lembrando que esse também é um vídeo singelinho, sem imagens, sem cenas, para que a gente possa subir ele no canal agora na segunda-feira de manhã cedinho. Antes de mais nada, vou dizer que eu achei linda a direção do episódio 6, junto com aquele trecho da procissão funerária do garoto decapitado. Eu acho que esse é o episódio mais medieval, mais lúgubre, mais feito em luz de inverno do que todos eles. Achei muito, muito bonito mesmo a maneira como esse tom, como essa paleta de luz e de cores atravessa quase que o episódio todo. É o grande unificador dele. Embora ele comece em uma cena bem mais iluminada, aquela em que o Lannister, que ficou lá em Casterly Rock, juntou 2.000 homens, chegou com eles no castelo de um senhor bem mais modesto que ele, trata o sujeito feito um idiota, abusa da hospitalidade dele de maneira flagrante. Como é que um sujeito que só tem 500 homens com os quais contribuir para a guerra vai poder abrigar e alimentar outros 2.000 que o Lannister está trazendo com ele? E para completar a série de desfeitas, o Lannister diz que vai ficar parado por lá até o Aemond vir reforçar as forças dele com a Vhagar. Assim que esse recado chega para o Aemond, príncipe regente, agora ele fica furioso e eu, nesse caso, compreendo o porquê. E esse simples recado vai deflagrar uma série de atitudes do Aemond. O Aemond, a gente está vendo, reage sempre de maneira altamente desproporcional a qualquer coisa que ele interprete como uma esnobada, como uma subestimada ou como uma possível desfeita. Ele quer mostrar de modo a não deixar dúvida nenhuma que é ele quem manda ali agora. Ele quer reinar por meio do medo. Ele acha que é a arma mais eficiente e é a única que ele maneja realmente bem. De modo que no decorrer desse episódio ele vai baixar o sarrafo em tudo e todo mundo. Primeiro, ele vai tomar a resolução altamente duvidosa de fazer uma aliança com as cidades livres para que, com o apoio da triarquia, ele interrompa o bloqueio naval que as forças do Sir Corlys Velaryon estão fazendo contra Porto Real. Porto Real está passando fome, está passando necessidade, porque nenhum produto, nenhum bem, nada consegue chegar à cidade. E isso está instaurando um clima que vai ser muito explorado nesse episódio também, de rebelião popular. Pessoal, sabem quais as 3 prioridades em qualquer filme ou série? É simples. Número 1, roteiro. Número 2, roteiro. Número 3, roteiro. Nada é mais importante. Você pode fazer uma série ruim a partir de um bom roteiro e se errar muito em todo o resto, mas nem o melhor diretor faz um bom filme a partir de um mau roteiro. E como a produção audiovisual não para de crescer no mundo como um todo e também no Brasil, e além de filmes, séries e games, isso inclui uma área enorme que é o mercado publicitário, a demanda por roteiristas capazes só aumenta. Mas como aprender a dominar essa combinação fascinante de técnica e arte? Na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC, você começa do zero e vai até a profissionalização em cursos totalmente online, que você acompanha no seu tempo e no seu ritmo, e que abrangem aulas, palestras, lição de casa, trabalhos práticos e atividades interativas, sempre com a supervisão e a orientação de um tutor. E você ainda termina com um portfólio para aumentar a sua
as chances de colocação no mercado. Então faça assim, aplique o cupom ISABELAOFF para ter R$ 200 de desconto em qualquer um dos mais de 150 cursos que a EBAC oferece. E aproveite que o valor a pagar pode ser parcelado no cartão ou em boleto. E assim começa uma nova história. E agora, de volta à resenha. Seria muito conveniente, então, para a facção de Porto Real acabar com o bloqueio do Velaryon? Sim, seria. Mas todo mundo sabe que a triarquia não é confiável e que, de alguma maneira, eles vão perpetrar alguma traição. E essa resolução do Aemond é recebida no conselho com uma cara de isso não é uma boa ideia por todo mundo. Mas o cala-boca dele é definitivo. A decisão está tomada e pronto. Assim que todos os conselheiros deixam a sala, vem o golpe número 2 do Aemond. Ele diz para a mãe ficar e põe ela de escanteio de maneira inequívoca. Agora, por decisão dele, a Alicent não tem mais lugar no conselho. Ele sugere a ela que ela vai ser mais feliz cuidando de afazeres domésticos, uma mulher que durante anos reinou no lugar do marido incapacitado. E que naquele grupinho ali, com todas as objeções que eu tenho a Alicent, não resta dúvida que ela é a pessoa mais sensata. Mas é justamente por isso que o Aemond quer tirar ela da jogada. Porque ela é uma voz de dissensão que vai ser ouvida, porque ela é uma voz de razão. A Alicent já teve um momento incrível no episódio passado em que a atuação da Olivia Cooke foi memorável. Aquela cena em que ela pleiteia a regência para ela é rechaçada por todos, à exceção do Maester. O Sir Larrys ali muito habilmente joga a palavra final no colo do Sir Criston Cole e para ela é um golpe terrível ver que ele está preferindo o Aemond no lugar dela. E é um momento em que ela está tão ansiosa, tão nervosa, está tendo uma crise de pânico tão aguda que ela não consegue nem mais ouvir o que está sendo dito. Tudo vira um murmúrio sem distinção em torno dela. Aqui, quando o Aemond diz para ela que ela não tem mais lugar no conselho, o reino é muito grato a você, mas tchau. A Alicent já digeriu aquele primeiro golpe e ela tenta uma outra abordagem. Ela tenta uma abordagem psicanalítica, digamos assim. Ela diz para o Aemond, mas ainda não é suficiente a vingança que você já fez de todas as indignidades que você sofreu na sua infância? Mas se ela achou que ele ia fraquejar com isso, ela calculou muito mal. De todo mundo aqui, quem tem problemas edipianos mais sérios, mais graves, é o Aemond. E a constatação de que a mãe reconhece essa fraqueza nele só há de piorar as coisas. Resolução número 3 do Aemond. Durante 5 segundos, ele faz o Sir Larrys acreditar que ele vai ser a mão do rei, para imediatamente em seguida ser chamado de trouxa, imbecil e encarregado de achar em algum lugar que ninguém sabe qual é, onde está o Otto Hightower. O Aemond quer devolver o posto de mão ao avô dele, porque apesar dele ser excessivamente cauteloso, essas são as palavras do Aemond, ele é uma mente muito mais hábil e experiente do que qualquer outra ali. O que isso significa? Significa que o Aemond está se desfazendo não só da mãe, mas ele está escanteando também todas as alianças que ele construiu até ali com homens menos poderosos do que ele. Sir Criston está com a crista baixa como nunca esteve antes. Sir Larrys é botado no lugar dele. Outro erro do Aemond, o Aemond tende a subestimar a reação das pessoas às imposições dele, e isso vai se refletir em uma cena muito legal mais tarde. O que o Aemond quer é um homem tão forte quanto ele, inteligente, com habilidades que ele não possui. Todas essas são medidas muito sensatas por parte de um governante, se cercar de pessoas tão ou mais capazes do que ele. Mas ele quer também que esse homem, e o Otto Hightower é esse homem, respeite o protocolo, respeite a liturgia do cargo de tal forma, em tal grau, que ele nunca vá afrontá-lo diretamente.
O Otto Hightower respeita a força e, não há dúvida, o Aemon tem força. Última e importantíssima atitude do Aemon neste episódio é ir visitar o irmão, o Aegon, o rei estropiado, convalescendo, e perguntar para ele do que você lembra. É só o Aemon chegar perto da cama em que o Aegon está se recuperando e o Aegon já começa a se retorcer de medo. Obviamente, querendo preservar a própria vida, ele diz: não lembro de nada, não lembro de nada. Para ter certeza que o irmão entendeu precisamente o que ele está dizendo, ele se apoia nas queimaduras dele no peito, como aquilo deve ter doído, meu Deus, que desespero deve ter sido. E diz: você desafiou a Meilís, foi uma tolice e foi isso que aconteceu. E o Aegon repete: eu não lembro de nada. É óbvio que ele lembra de tudo e muito bem. E é isso que dá margem àquela cena com o Sir Larys que eu falei que é tão interessante. Depois da visita do Aemon, é o Sir Larys quem vai visitar o Aegon. De princípio, o Aegon só ouve, não diz palavra, enquanto o Sir Larys diz para ele que a vida dele está em risco e que ele sabe disso. Diz para ele que o corpo dele nunca mais vai servir a ele e que agora ele só tem a mente dele. A mente do Aegon, a gente sabe, não é o ponto forte dele. E se o Sir Larys quiser explorar essa possibilidade que ainda resta ao rei, que já não é mais rei, ele vai ter que trabalhar muito ali. Mas ele já começa o trabalho de uma maneira bem interessante. Uma maneira que eu também chamaria de psicanalítica. O Matthew Needham, o ator que faz o Lord Larys, desculpa se eu chamei ele de Sir antes, ele é Lord. O Lord Larys vai contar para o Aegon como ele sempre se sentiu tendo nascido com uma deficiência. Como é difícil ser uma pessoa que todos consideram menos, que todos consideram defeituosa. Como é difícil suportar os olhares, suportar a subestimação que vem com uma característica física como a dele, que tem um problema no pé. Acho que essa foi a primeira vez que eu vi o Sir Larys ser sincero a respeito de alguma coisa. Eu acho que o sentimento que ele está comunicando ali é um sentimento real e ele sabe que essa é a única maneira de criar um vínculo com o Aegon, de chegar de fato nele. E o que ele colhe dessa autoexposição em nome da manipulação é exatamente o que ele queria. As duas únicas palavras que o Aegon diz ao final dessa conversa são: me ajude. Ele precisa de muita ajuda mesmo. Vamos lembrar que o estado em que o Aegon está é consternador. A gente olha para aquilo e realmente dá muita pena. Mas vamos lembrar também que o Aegon nunca foi flor que se cheire. Não só pela incompetência dele, pela inconsequência e o despreparo, mas porque este era um sujeito que frequentava rinhas de crianças, nas quais algumas das crianças que lutavam entre si eram bastardos dele. Ele é também uma pessoa horrorosa, mas ele é uma pessoa horrorosa de um jeito diferente do Aemon. O que os dois têm em comum é algo que a Alicent já começou a perceber. O que eles têm em comum é ela. Tem uma conversa muito linda nesse episódio entre a Alicent e o irmão dela, o Lord Wayne. Uma das decisões do Aemon nesse episódio foi despachar o Sir Criston para Harrenhal, para botar ele bem para longe mesmo. Acabou, inclusive, para acabar com a comunhão que ele ainda pudesse ter com a Alicent. E o Sir Gawain vai acompanhá-lo. A Alicent vai se despedir do irmão e aproveita para perguntar para o Gawain como é que é o Darren, o filho dela que não cresceu junto dela, que cresceu em Old Town. O Gawain fala maravilhas do Darren. Diz que ele é um menino muito especial, ele está com 16 anos agora, que ele tem fibra, que ele tem coragem, e que ele isso, aquilo, e que ele é uma pessoa bondosa, que ele é generoso. Se nem o Aemon, nem o Aegon tem qualquer traço de bondade, de generosidade, de caridade, de empatia com ninguém, isso se deve a ela. Que o que tornou o Darren uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, foi nunca ter estado junto dela. O interessante na Alicent é que ela chega a conclusões, ela examina coisas inclusive a respeito dela mesma, e nada disso reverte em qualquer ação.
Ela sempre escreve todos os erros e falhas dela na coluna do inevitável, não podia ser evitado, era necessário. E nunca muda. E agora a gente chega ao centro do episódio e à razão de ser dele, que inclusive está expressa no título Small Folk, que quer dizer gente humilde. Agora a gente ficou sabendo o que a Elinda, a aia da Rhaenyra, foi fazer aquela noite secretamente em Porto Real. Foi pôr em prática o plano da missária de dar voz ao descontentamento popular. É curioso que, durante aquela reunião do conselho com o Aemond, fala-se do bloqueio naval como uma questão de controle simplesmente. O que essa família real, ou família usurpadora real, ainda não percebeu é a dimensão que isso está tomando entre a população, entre os súditos deles. Então, num ambiente como esse, uma conversa de taverna, como aquela que o Wolf, o sujeito que pode ser ou pode não ser um bastardo Targaryen, a gente sabe que o Wolf é muito falastrão, e aquela mulher que diz que as duas filhas dela foram servir um banquete riquíssimo na Fortaleza Vermelha, é um rastilho nesse barril de pólvora. A faísca vai vir na forma daqueles barcos carregados de comida com o emblema da casa Targaryen, o emblema da Rhaenyra, que vão chegando ao amanhecer naquela cena linda na praia. E a explosão vai acontecer bem na cara da Alicent e da Helena, que foram rezar no templo fora das muralhas da Fortaleza Vermelha. Quando começa a se espalhar entre a população a notícia de que chegou comida, que a Rhaenyra, mesmo distante, mesmo afastada do trono, continua pensando neles, aquilo vira um tumulto sem tamanho. Eu acho que eu nunca vi Casa do Dragão fazer uma sequência como essa da rebelião popular. Acho que eu nunca vi, na verdade, nem Game of Thrones fazer isso. As cenas filmadas de dentro em Game of Thrones, como, por exemplo, a Batalha dos Bastardos, são cenas muito coreografadas, com muito corte de uma coisa para outra. Essa aqui não, ela foi filmada de dentro como se fosse uma equipe de jornalismo de guerra dentro da guerra. Quando a multidão vê as duas saindo do templo e começa a jogar nelas peixe podre, peixe é a única coisa que sobrou para comer em Porto Real, e olhe lá, e os guardas vão para cima tentando defender as duas, e a multidão se joga em cima deles, aquilo tudo é tão bem feito, aquilo tudo é tão realista, e daí vem aquele momento em que aquele velho vai pedir comida para Alicent, vai dizer que precisa de comida e o guarda corta a mão dele. E aí o negócio pega fogo mesmo. Mas uma das coisas que eu mais gosto nessa sequência da rebelião popular, do levante dos famintos de Porto Real, é o olhar aturdido, completamente perplexo da Alicent. Esse é o sinal de uma pessoa que vive literalmente encastelada no privilégio dela, que não tem a menor ideia do que os outros estão passando e do que isso representa para eles. Mas, obviamente, ela não é a única pessoa que está perdidaça entre os personagens de Casa do Dragão. Mais perdido do que o Daemon em Harrenhal tá difícil. E eu sei que esses delírios, essas alucinações dele estão torrando a paciência de uma boa parte do público. O Daemon é o badass da série. Todo mundo quer ver ele partindo para a ação, todo mundo quer ver ele fazendo as coisas que só o Daemon faz, todo mundo quer ver o Matt Smith rendendo tudo aquilo que o Matt Smith rendeu na primeira temporada. Então eu compreendo perfeitamente essa irritação e impaciência com essa bestação que está rolando com o Daemon lá em Harrenhal. Mas eu acho que tem atenuantes aí. Primeiro, essas alucinações já trouxeram de volta brevemente a Millie Alcock no papel da jovem Rhaenyra, pelo que eu sou muito grata, e trouxeram neste episódio especificamente o Paddy Considine de volta ao papel de Viserys. O Daemon alucina com aquele momento em que o Viserys tirou ele da sucessão depois que ele tinha comemorado a morte do bebê, o filho homem que tinha acabado de nascer do Viserys num bordel e chamado ele de rei por um dia. E essa foi uma das cenas mais lindas do Paddy Considine na primeira temporada. Me fez ficar furiosa de novo que o Paddy Considine não ganhou nenhuma indicação no Emmy 2023. Achei totalmente injusto.
E ele alucina também com o Viserys chorando em cima do corpo da mulher que morreu no parto. E nessa alucinação ele consola o Viserys, coisa que ele nunca fez. O Daemon está revivendo as culpas dele. De alguma maneira, Harrenhal ou alguém em Harrenhal está querendo levar ele ao autoconhecimento. De novo, a gente tem aí um enfoque psicanalítico no episódio. O fato é que Daemon resiste a qualquer tipo de autoconhecimento loucamente, mas ele resiste menos às investidas da Alice Rivers, a chamada feiticeira de Harrenhal. É interessante porque até este episódio eu estava cogitando se a Alice Rivers existiria de fato ou se ela seria só mais uma alucinação do Daemon, porque ela não interage com mais ninguém em todas as cenas que ela apareceu até agora, mesmo quando havia terceiros ali em jogo. Ou se ela fosse talvez uma entidade real, mas que só o Daemon, nesse estado em que ele está, consegue ver. Neste episódio acontece algo muito importante para o Daemon, a morte do Grover Tully, o Lorde velhinho e completamente debilitado que comandava a Casa Tully, de quem o Daemon precisa muito. E a gente fica sabendo, o Sir Simon Strong, o castelão de Harrenhal, diz para ele que, inclusive, a Alice Rivers ofereceu os cuidados, as habilidades extraordinárias dela como curandeira, mas nem isso pôde adiar a morte do Grover Tully. A gente sabe que, na verdade, a Alice provavelmente apressou a morte do Grover Tully, porque numa conversa muito boa, um diálogo excelente que ela tem com o Daemon ali na parte externa de Harrenhal, perto daquela árvore mítica, ela diz para ele, primeiro, que o Viserys nunca quis a coroa e provavelmente foi pelo fato da Rhaenyra também não ter interesse em ser a sucessora no momento em que ela foi nomeada, que ele ofereceu a coroa para ela também. Que a coroa deve ser vista como um fardo e não como um prêmio. E que ele, Daemon, conforme-se com o fato de que ele não é um ator principal nessa história, ele é uma peça no tabuleiro. O Daemon absorve essas coisas que a Alice Rivers diz para ele interioriza elas? Eu acho que não. Eu acho que ele vai persistir e continuar persistindo na ambição dele de vir a ser rei. E uma parte da explicação para esse desejo dele está naquela cena do episódio anterior que todo mundo achou horrorosa, em que ele tem um sonho erótico com a mãe dele, que ele nem conheceu, de quem ele nem se lembra. Um sonho na qual ela diz, você é meu preferido, você é quem nasceu para ser rei. O Daemon é o cara que vai e faz, impulsivo, não tem medo de nada, sabe o que quer, ambicioso pra caramba, mas ele tem também aquilo que a gente chama de um ego masculino frágil, o que não é incomum em homens que cresceram sem a figura materna ou que tiveram uma figura materna desaprovadora, uma figura materna que tolhe, que censura. Ou seja, a gente continua aí na psicanálise. Muito do que faz o Daemon querer porque quer a coroa para ele vem da necessidade de que a Rhaenyra reconheça ele como mais forte, de que a Rhaenyra reconheça ele como mais merecedor, como mais certo, mais adequado. Essa é uma parte importantíssima no mecanismo psicológico dele do desejo de se impor como rei. Ele não quer só a validação geral, ele não quer só o poder em si, ele quer todas essas coisas, mas ele quer uma validação feminina do merecimento dele. Por causa disso, por eu estar compreendendo coisas que talvez eu não tivesse entendido completamente antes a respeito do Daemon, é que eu não estou me irritando tanto com essa viagem dele que não acaba mais em Harrenhal. Tanto, eu disse. Eu também preferia que ele começasse agora a partir para a ação. Eu acho que já deu, já está tudo lá, a gente já viu, a gente já entendeu. É extremamente importante a gente compreender quem ele é e por que ele é como é, mas também é extremamente importante ficar no equilíbrio correto para que o personagem não se desnature, para que ele não deixe de ser aquilo que ele sempre foi. Felizmente, a Rhaenyra, pelo menos, já está começando a botar as manguinhas de fora, o que era mais do que hora também. Primeiro, com a admissão pública dela no conselho de que ela tem que seguir adiante como se ela estivesse sozinha, como se o Daemon não estivesse mais
na trincheira dela. Segundo, com aquele tapão que ela dá na cara do Lorde, que está lá enchendo ela com as picuinhas dele. Eu, em geral, não tendo a endossar atitudes físicas, mas eu acho que nesse caso ela é uma atitude física, porém simbólica. Principalmente porque ela vem acompanhada de uma frase que realmente fez o sujeito se botar no lugar dele, que é culpa minha que vocês tenham esquecido de me temer. Conclusão lógica, mas a partir daqui eu não vou mais deixar vocês esquecerem disso. A Rhaenyra agora põe em prática a ideia que ela e o Jacaerys tiveram no final do episódio passado de procurar outros montadores para os dragões. Eles acham que necessariamente esses montadores têm que ter sangue Targaryen. E vasculhando os registros da biblioteca, descobriram que o Sir Steffan Darkling, que está sempre ali do lado dela, um dos grandes apoiadores dela, tem uma porção de sangue Targaryen e lá vai ele voluntariamente tentar convencer o Sea-Smoke a servir a ele. E foi essa cena que me fez pensar em todas aquelas coisas lá do começo, de como se vira tratador de dragão e exatamente qual a expectativa de vida de quem segue nessa carreira. O estábulo Hangar dos Dragões é possivelmente o meu cenário preferido nesta segunda temporada de A Casa do Dragão. Eu acho aquele lugar lindo. Eu acho a escala do lugar linda, com aquela plataforma de embarque e aquele vão imenso do qual os dragões surgem. Como eles são enormes, como eles são assustadores, como eles são majestosos. E o Sir Steffan vai lá tremendo de medo, mas valentemente tentar submeter o Sea-Smoke, que está sentindo muita falta de algum vínculo humano desde que o Sir Laenor morreu. Visto de perto, o Sea-Smoke é lindo demais. Ele parece todo feito daquelas estalactites de calcário das cavernas. Ele é translúcido, mas de um cinza esbranquiçado, esfumaçado, tão bonito. E, pelo jeito, ele é um dragão bem temperamental e cheio de truques também, porque ele faz deliberadamente o Sir Steffan acreditar que ele vai poder montá-lo, e daí vem aquele Dracarys horrível, do qual todo mundo tem que sair correndo. Eu achei particularmente arrepiante o fato de que um dos tratadores que pega fogo já tem uma adaga que ele leva junto com ele para cortar o próprio pescoço, justamente em caso de uma morte como essa. Lá pelo meio do episódio, o Lord Corlys Velaryon foi dar um comando para o Alan. A gente sabe que o Alan é filho bastardo dele. Estava muito certo quem nos comentários sugeriu que talvez ele raspasse a cabeça propositalmente para que ninguém soubesse que o cabelo dele, quando nasce, é cor de prata. Ele reluta em aceitar o comando que está sendo oferecido para ele, porque ele não quer que pese sobre ele nenhuma acusação de nepotismo. E tudo isso faz a gente acreditar que talvez o Alan é que vá ganhar um dragão, que de alguma maneira algum dragão vá se submeter a ele. Mas essa cena leva a gente, propositalmente, para uma conclusão equivocada. Porque tem outra pessoa que, embora não tenha o cabelo cor de prata, tem também o sangue valeriano antigo dos Velaryon, que é o irmão do Alan, o Adam. Eu achei um desbunde a sequência toda em que o Sea-Smoke vem voando por cima da praia, onde o Adam está ali catando conchas na areia, e persegue ele apavorado, e quando ele finalmente acha que está a salvo, o Sea-Smoke surge com tudo na frente dele, enfia a cara na cara dele e a gente fala, mas não. Este é o montador que o Sea-Smoke acaba de escolher para ele, o Adam. Eu achei eletrizante isso. E achei eletrizante também como ninguém sabe quem está montando o Sea-Smoke, porque não dá para ver quem é que está ali nas alturas. E quando a Rhaenyra recebe a notícia, vai ela para a Toca dos Dragões, pega a Syrax e sai num voo maravilhoso pela boca da toca, um mergulho até o mar, e depois a Syrax arremete e lá vai ela procurar o Sea-Smoke e descobrir quem é que está montando este dragão. Ela acha que é um verde.
E a gente ainda tem mais dragões para serem conquistados. A gente tem o Vermithor, a gente tem o Silverwing e a gente tem um dragão não identificado que a Rhaena descobre está andando ali pelo vale, onde ela está hospedada pela Lady Jane Arryn. Aliás, que atriz incrível essa que faz a Jane Arryn, numa atriz chamada Amanda Collin. E é uma das coisas que eu adoro em Casa do Dragão. Quando eles vão escalar alguém para fazer 2 cenas em toda a temporada, é aparentemente tudo que a Jane Arryn vai ter, eles escolhem tão bem o ator. Eles têm tanto cuidado em achar um ator formidável para fazer o papel. E em dar para ele um texto de primeira qualidade. Eu acho que a Rhaena vai tentar descobrir que dragão é esse e vai, mais uma vez, tentar submeter um dragão a ela, sendo que ela já quase morreu em outras ocasiões tentando fazer a mesma coisa. O que faltou dizer aqui, que no momento em que a Rhaenyra recebeu a notícia de que o Seasmoke tinha um novo montador, ela e a Missária, que é a ótima Sonoya Mizuno, estavam tendo um momento romântico. Romântico mesmo, será? Quando eu assisti o episódio pela segunda vez, eu fiquei muito intrigada com o fato de que a música dessa cena, reparem, é uma música de suspense, é uma música de perigo. Não é uma música de 2 pessoas se encontrando, se apaixonando. Eu não sei que rumos um relacionamento como esse tomaria, porque o que a cena toda anterior dá a entender é que são 2 mulheres que estão se aproximando porque estão ambas profundamente decepcionadas com os homens que passaram pela vida delas. A Rhaenyra com a possível, quase inevitável traição do Daemon e a Missária com aquela história terrível que ela conta do pai dela. Foi um momento? Vai ser alguma coisa? Não sei. Mas acho que não vou ficar na dúvida muito tempo, porque esta temporada tem só 8 episódios, certo? Este foi o 6º, portanto, a gente só tem mais 2 pela frente, antes de novo, enfrentar aquela longa espera por uma 3ª temporada. E eu estou ansiosíssima para descobrir até que ponto esta 2ª temporada vai levar a gente. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho, não deixe de curtir. E segunda-feira que vem, a gente vai estar aqui com o comentário sobre o 7º, penúltimo episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão.